professores, tudo bom com vocês? Estamos aqui para gravar mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E é um prazer ter a sua companhia, que Deus te abençoe muito. E nós já estamos na aula de número 7. Papai do Céu abençoa com sabedoria e riquezas. Vamos lá? Qual é o texto bíblico? Se encontra em 1 Reis, capítulo 3. Depois você vai para o 4, vai lá para os versículos 20 até o versículo 34. Mas quais são os objetivos dessa aula? Falar de sabedoria para a criança, nossa, vai ser um pouco difícil, né? Para o conhecimento da criança, para o entendimento dela, mas vai ser uma benção essa aula. Vamos lá, desenvolver o desejo de ser sábio como Salomão. Gente, já pensou se hoje Deus pede, né, fala com a gente em sonho, o que você quer? O que será que a gente pediria, hein? O que será que tem mais aceso no nosso coração? Salomão pediu sabedoria porque ele estava tão preocupado de fazer um bom governo, de liderar aquele povo diante de Deus e julgar as causas daquele povo corretamente. Ele se preocupou tanto que ele pediu a Deus a melhor coisa, né, que é sabedoria. Então, se hoje Deus perguntasse pra gente, o que você quer? Será que nós teríamos essa mesma resposta? Senhor, ou Deus, me dá um coração sincero, um coração puro para te adorar, para chegar mais perto de ti. Será que os nossos desejos seriam nos aproximar de Deus? Ou os nossos desejos seria adquirir conhecimento e sabedoria para fazer corretamente a obra de Deus com mais dedicação? Será que a gente pediria força, disposição, criatividade? Ou o que será, né, mais urgente na nossa vida, né? Então, como será que está o pódio do nosso coraçãozinho? O que nós pediríamos para Deus? Então, às vezes é muito fácil, né, a gente dizer para as crianças assim, nós temos que pedir sabedoria, e a gente se agarrar ao personagem, mas nós mesmos, lá no fundo da gente, às vezes a gente está tão longe dessa passagem bíblica, né? A gente está com outros objetivos e o nosso desejo, às vezes, não é mais buscar a Deus tão intensamente como era lá o primeiro amor. Então, nós precisamos resgatar, voltar, procurarmos chegar mais a Deus, porque nós somos um testemunho vivo. E não adianta a gente querer pregar aquilo que não vive, não adianta, é como uma palha seca. Não adianta, tá ali, não é seco, mas a gente precisa nos aproximar a Deus, para que essa palha venha pegar fogo novamente, a gente venha a ser cheio do Espírito Santo e que toda a nossa prioridade seja no Senhor, que todo o nosso desejo, o nosso coração, que o nosso coração, né, venha ansiar, almejar, queimar, ferver pela presença de Deus na nossa vida, porque tudo nesse mundo é em vão se nós não estivermos no caminho e na presença de Deus. Tudo é em vão, tudo é vazio, porque é só o Espírito Santo que enche, que preenche o coração, né, que preenche o vazio da nossa alma, é só Ele. Então, que essa aula não venha só servir para as crianças, né, mas que elas venham servir para a gente, que primeiro a palavra de Deus tem que falar conosco, para depois sim nós transmiti-la ao coração dos pequeninos. Então vamos lá. E entender que tesouros do céu são mais valiosos do que da terra. A gente procura tanto, a gente ter uma vida estável, né? Porque a gente precisa. Não vamos ser hipócritas e dizer assim, não, vamos viver só da obra de Deus. Não, gente, não é assim. Até porque a Bíblia nos deixa vários exemplos, vários relatos de homens de Deus que trabalhavam. Paulo era exemplo disso, né? Era exemplo de um deles, ele fabricava tendas, ele trabalhava para o seu sustento, então não é só viver da obra não, né? Então a gente tem que ir atrás, tem que trabalhar, temos que fazer a nossa parte, mas nós temos que tirar o nosso melhor tempo para Deus, temos que priorizar estar na presença do Senhor e que Ele sempre vai abrir portas aonde não tem. Quando a nossa prioridade é o Senhor, Ele nos surpreende, Ele faz coisas, Ele abre portas, é porque é Ele que cuida, é Ele que dirige, mas para isso nós precisamos estar no centro da sua vontade e buscá-lo de todo o coração. Vamos lá. Recadinhos para as redes sociais. Tem um joguinho aí bem legal, as crianças amam esse joguinho. Você pode estar enviando pelo celular, né, para suas crianças, e elas vão ter que jogar para descobrir o tema da próxima aula, é muito legal.
E tem também aí escola bíblica, o Papai do Céu abençoa com sabedoria, que é ali o recadinho que você pode estar mandando no grupo dos pais. Temos aí uma paródia, uma musiquinha você quase não traz musiquinha, quase não canta. Não, gente, vocês não merecem escutar eu cantando. Mas eu sempre deixo áudio lá no Drive para vocês. E também tem muitos recadinhos que perguntam, cadê esse Drive? Gente, tem muitas pessoas novas chegando e não conhecem, não sabem onde está o Drive. Todo esse conteúdo que a gente apresenta aqui e muito mais, às vezes tem sugestão de livros, sugestão de filmes, a gente bota tanta coisa naquele Drive lá para vocês. Mas tem pessoas que não têm acesso, não sabem como se localizar, como chegar no Drive. Então, você está no celular, provavelmente está no celular, né, nos assistindo. Clica no título da aula aí no teu celular. Clicou no título da aula, vai abrir toda uma descrição e vai estar marcado ali, ó, link para download. Ele ainda está sinalizado com uns pontinhos amarelos, parece umas plaquinhas amarelas. Você vai clicar no link para download e vai abrir uma descrição, um link azul. Então, você clica naquele link azul que você vai ter acesso a todas as aulas aqui do canal e todos os materiais gratuitos para você. Mas eu trouxe aqui esse corinho porque eu cantei esse corinho muito com os meus alunos. Gente, os meus alunos de todos, eles amavam esse, porque ele é uma paródia do Atirei o Pau no Gato. Então, os meus alunos amavam esse corinho e é muito bonitinho, que diz assim: Deus está em toda parte, tudo sabe, tudo vê, e por isso sou, nunca, cá, estou só, Deus está comigo e com você, é muito legal. Gente, eles cantavam isso, às vezes teve uma época que eles gostavam tanto, que na escola dominical, até eles chegarem na sala, eu fiz esse corinho, eu escrevi tudo em folha sulfite, cada palavra em uma folha, e eles tinham que ir pulando nas folhas e cantando até chegar na porta da igreja, de tanto que eles gostavam desse corinho. E é muito legal, né? Então, mas eu não aprendi. É só lembrar lá do Atirei o Pau no Gato, mais o gato, Então, é a mesma coisa, você só vai trocar as palavras. Deus está em toda parte, tudo sabe, tudo vê, e por isso sou, nunca, cá, estou só, Deus está comigo e com você, É bem legal, gente. Nossa, era muito divertido. Eles pulavam nas folhas sulfite, deixava-se uma distância entre uma e outra, eles tinham que entrar pulando e cantando o corinho. Era muito legal, de tanto que eles gostavam. E vamos lá. Como nós estamos falando de reinado, legal você trazer esse mundo, esse universo para dentro da sua sala. Eu deixei aí no Drive alguma sugestão que você pode estar fazendo de castelo, né? Já pensou decorar a porta da sua sala? Tudo que você for fazer diferente, é isso que vai chamar a atenção da sua criança. Eu sempre gosto de surpreender os meus alunos. Nunca gosto que eles cheguem assim, já sabendo a liturgia da aula, o que vai acontecer. E o que me surpreende é que às vezes eles chegam na aula e dizem, o que tu vai fazer diferente hoje? Como é que vai ser a aula hoje? Até eu postei lá no meu Instagram, essa semana agora passada, eu dei aula da Escola Bíblica Dominical. Então, na Escola Bíblica Dominical, eu dou aula para os primários. Nossa, que doideira, né? Grava para o jardim e dá aula para os primários. Então, na escola dominical eu dou aula para os primários. Só porque as lições que eu gravo aqui é dado nas quinta-feira à noite. E nos domingos de manhã, então, é os primários, é a classe dos primários. Então, todo esse conteúdo aqui é usado nas quinta-feira à noite. E quem vai dar essa aula aqui é a tia Ju. Um abraço aí para a tia Ju que vai dar essa aula. Então, a tia Ju não, a Pro Natália, desculpa, Nath, eu estava trocando já o nome. É a Natália que vai dar essa aula aqui na quinta-feira, para a semana que vem para os meus alunos. Então, como eu estava falando para vocês que eu sempre gosto de trazer um elemento novo, alguma coisa diferente, eu estava dando aula no domingo para os primários e eu pensando, eu tenho que fazer alguma coisa diferente com eles. Então, agora nessa minha aula, eu não vou dar aula dentro da sala, eu vou dar aula fora da sala. E também eu vou fazer um café com as crianças, mas eu não quero fazer só um café e ali eles vão tomar, não, eu quero que eles preparem um café.
Então lá preparei a minha aula, botei eles tudo ali fora, dei a minha aula fora e agora, a gente vai lá preparar o nosso café. E comprei uns pães, levei pão, levei maionese, eles que cortaram os pães, eles que passaram a maionese, jogaram o orégano, eles que prepararam o café, eles que fizeram tudo. E eu botei a assar os pãozinhos e eles tomaram um cafezinho. Na hora que eles estavam tomando ali o cafezinho, a gente estava relembrando a aula, o que eles aprenderam. Então, eles tomando cafezinho e eu perguntando, e daí? Quem eram os personagens? O que vocês aprenderam? Então, eu ainda consegui gravar um pedacinho do vídeo e postei lá no meu Instagram. Eles amaram uma coisinha diferente. Então, eu sempre gosto de estar surpreendendo os meus alunos com alguma coisa diferente, que eles venham colocar a mão na massa e venham fazer. Então, sempre faça também na sua aula alguma coisa diferente, talvez uma entrada, uma decoração. Agora eles são reis, né? Agora a gente vai falar sobre o rei Salomão, então quem sabe trazer esse universo para dentro da sua sala. Eu fiz também aí uma plaquinha que quem sabe você pode até estar botando na porta da sua sala. Aqui reinam os alunos mais lindos do mundo, olha que legal. Tem também lá no Drive várias ideias de coroas para vocês fazerem com seus alunos. E agora o versículo bíblico. É melhor conseguir sabedoria do que ouro, que se encontra em Provérbios, que é um livro escrito pelo nosso querido rei Salomão, que está lá em capítulo 16 e o verso 16. O que você fez para as crianças memorizarem esse versículo? Como a gente está falando aqui sobre melhor conseguir sabedoria do que riquezas, nada melhor do que um baú de tesouro, né? E a gente pode estar dizendo para as crianças o que a gente guarda num baú de tesouros, até porque aqui embaixo tem a descrição aqui do ouro, né? Do dinheiro, e eles vão chegar e vão dizer, pro ouro, joias, isso. Mas sabe o que um rei nos ensinou na palavra de Deus? Que melhor do que tudo isso, ter dinheiro, porque o dinheiro ele nos possibilita muitas coisas, o dinheiro ele nos possibilita ter aquilo que às vezes a gente não conseguir comprar, né, adquirir. Então, mas a Bíblia está falando que tem algo muito melhor do que isso. Então, como a gente sempre conversa, deixa eles pensarem o que seria e depois você vai estar abrindo aqui, né, que a sabedoria, ele é o melhor do que qualquer ouro, do que qualquer riqueza. Então, é melhor conseguir sabedoria. Esse aqui você pode estar ampliando maior, fazer bem grande. Tem ali toda uma dobradura, você só vai dobrar aqui nas linhas marcadas e você fecha o seu baúzinho de tesouro aqui. Aí você vai estar explicando também para sua criança o que é sabedoria, né? E ali eu também deixei um cartazinho marcando ali que é o nosso versículo bíblico. Mas vamos estender um pouquinho o que é sabedoria? Porque é uma palavra muito comum, mas como a gente vai explicar isso para uma criança de 4 aninhos? É um pouco complexo, parece, né? Mas a nossa criança ela tem bastante capacidade, eles conseguem entender conforme, tudo depende da forma com que a gente vai ensiná-las, né? Às vezes a gente quer ensinar e acaba dando um nó na cabeça da criança. Então, quanto mais simples você usar o seu linguajar mais simples, melhor será para a compreensão do seu aluno. Então, vamos lá. O que é sabedoria? A sabedoria é um substantivo feminino que é a característica de uma pessoa sábia e que significa um conhecimento extenso e profundo de várias coisas ou de um ser tópico em particular. A sabedoria muitas vezes é indicativo de uma pessoa instruída, que tem muito juízo, bom senso e se comporta com retidão. Agora mesmo que complicou a minha cabeça. Tá difícil isso aí. Vamos lá. Mas o que é a sabedoria para o crente? A sabedoria para o crente é o conhecimento da vontade de Deus, que permite viver uma vida que seja agradável ao Senhor. A sabedoria se torna evidente quando uma pessoa vive uma vida marcada por pureza, paz, gentileza, espírito conciliatório, misericórdia e bons frutos. Imparcial e sem fingimento. A gente vai encontrar isso em Tiago, capítulo 3 e versículo 17. Mas o que é sabedoria e inteligência? É a mesma coisa? Não é não.
são coisas muito diferentes. Hoje eu tô com um linguajar meio errado, né? Eu tô meio aqui falando e eu pensando, nossa, mas eu tô falando tudo errado hoje, tô custando falar. Vamos lá. Inteligência e sabedoria são coisas bem diferentes. A inteligência é a habilidade de manejar. Gente, qual é o meu problema hoje? A inteligência é a habilidade de manejar conhecimento e aplicá-lo. A sabedoria é uma virtude. Vamos lá. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e inteligência tão imensurável quanto a areia do mar, que se encontra lá em 1 Reis, capítulo 4 e versículo 29. Mas vamos resumir tudo isso aí. Vamos lá, vamos simplificar para a linguagem da criança. Sabedoria, o que é sabedoria? Sabedoria é viver conforme a vontade de Deus, né? Sendo guiado por Deus e sempre nos preocupar em fazer a vontade dele. Quando nós somos direcionados por Deus, nós estamos no caminho certo, fazendo o que é da vontade de Deus, né? Então, a sabedoria é uma virtude vinda de Deus para nós. E o conhecimento ali, a inteligência, são conhecimentos muito apurados de certas coisas, né? Então, às vezes as pessoas têm muita inteligência, é muito inteligente, porque ele tem um conhecimento muito grande sobre tal assunto. Então, ele se torna uma pessoa inteligente. Agora, a sabedoria não é algo que é da terra, é algo que é de Deus para nós. É a sabedoria de Deus para nós. Então, isso se torna uma virtude. Então, a sabedoria, o entendimento, a gente vai lidar com coisas daqui, né? Vários assuntos daqui. Agora, a sabedoria, eles são conhecimentos, né? São virtudes de Deus para nós, para nos ajudar a tomar decisões, a fazer o que é certo e correto diante de Deus. E como eu estava lendo aí, Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário. Então, assim, Deus não deu para Salomão só sabedoria. Olha quantas coisas Deus deu para Salomão. Sabedoria, discernimento extraordinário e inteligência tão imensurável quanto a areia do mar. Olha o quanto o nosso Deus é maravilhoso e pode nos dar, né, tantas coisas. E é só a gente pedir e buscar, né? E almejar isso no nosso coração, assim como fez Salomão, né? Então, olha só, além de sabedoria, discernimento extraordinário, se a pessoa saber discernir as coisas corretamente diante de Deus, e inteligência tão imensurável quanto a areia do mar. Olha só, gente, como nosso Deus, ele é incrível. E vamos lá, eu fiz aqui também uma dinâmica para você fazer com a sua criança antes de começar a sua aula. Se você não for falar para a sua criança sobre o rei da sua aula, você faça essa dinâmica. Agora, se a sua criança já sabe quem é o rei, então eu não aconselho fazer essa dinâmica, porque essa dinâmica é para descobrir quem é o rei da sua aula. Claro que sua criança vai chegar na sua sala, já vai ter elementos de castelo, né? Que você vai decorar a sua sala como um palácio real, a criança já vai se tocar que vai ter um rei. Mas se ela não sabe quem é esse rei, então você faça essa dinâmica. Deixa eu vir aqui no quadro. Aqui no quadro, debaixo desses papelzinhos aqui, desses cartãozinhos, está cada letra do nome desse rei. Só que para a criança saber quem é esse rei, ela vai ter que fazer as continhas que tem aqui, porque ele tem uma conta para que a criança vai ter que fazer essa conta para ela descobrir qual é a letra. Então, cada cartãozinho que a criança descobrir, você vai estar levantando. Eu sugiro para você que você faça assim aleatoriamente, não faça do começo ao fim, porque vai abrindo as primeiras palavras, a criança já consegue adivinhar quem é o rei. Você pode estar pegando aleatório aqui. Vou pegar esse aqui. Crianças, 8 mais 3. Vamos contar nos dedinhos? Então, deixa a sua criança ter esse momento de contar, porque às vezes ela não consegue armar contas já de imediato. Mas a criança, ela precisa contar nos dedinhos, ela precisa pensar. Então, ajuda a sua criança. Então, 8 mais 3, vamos lá. 8 mais 3.
8, 9, 10, 11. Mas a nossa conta agora aqui está dizendo menos 0. 11 menos 0 dá quantos? Então, deixa eles pensar. Eles adivinharam? Você levanta aqui o seu cartãozinho. Ah, é um M, a letra M. Qual será o rei que tinha no seu nome a letra M? Vamos pensar? Agora, vamos lá. Esse aqui, 5 mais 11. Vamos contar, ó, 10 dedinhos. 10 mais 1 dá quantos? 11. Agora, mais 5. Vamos contar com a Pro? Sim, 11, 12, 13, 14. E ali você vai estar contando até a criança adivinhar, as crianças adivinharem. Dá tempinho para elas pensarem. E ali você vai estar levantando um L até você somar tudo, né, com as crianças e levantar aqui para ter o nome. Então, crianças, o nome do nosso rei da nossa história é Salomão. Essa é uma dinâmica bem legal e a criança gosta bastante, professores, desse momento, dessa interação. Então, sugiro que você faça com seus alunos, é bem legal. Vamos lá. Para a nossa história bíblica, como essa nossa aula ela já foi, a gente está repetindo as lições, eu já mostrei esses tipos de visuais para vocês, mas eu achei bem interessante, bem legal esse conteúdo. Eu fiz aqui o rei dormindo e depois o rei acordado, que você pode estar contando ali para suas crianças, que o pai dele era Davi e agora ele se tornou rei aos 20 anos de idade, crianças, mas ele estava muito preocupado porque ele tinha toda uma nação para coordenar. E agora? Como que ele iria fazer isso? E ele botou no seu coração, assentou no seu coração que ele precisava ser um bom rei. Mas para ser um bom rei, ele precisava ser dirigido, direcionado por Deus. Ele precisava guiar aquele povo nos caminhos do Senhor. Ele precisava julgar as causas daquele povo corretamente. Ele precisava ser um rei justo. Mas como que ele iria fazer isso? Ele começou a ficar preocupado e ele começou a orar ao Senhor e pedir: Senhor, me ajuda. Olha só a preocupação, né, professores, do início ali do reinado de Salomão, o temor que ele tinha a Deus. Senhor, me ajuda a conduzir esse povo. Senhor, me ajuda a julgá-los corretamente. Me ajuda, Senhor. E uma certa vez, né, ele foi dormir. E de tanto ele falar e pedir a Deus, Deus falou com ele em sonhos. Eu trouxe até aqui uma mantinha, você pode estar fazendo a caminha dele. Agora ele foi dormir aqui. E crianças, Deus falou com ele. E olha só o que Deus falou: Salomão, o que tu queres? Pode me pedir o que tu queres que eu te faço. Criança, se hoje Deus viesse para nós e falasse assim, ó, pode me pedir o que tu queres, o que vocês pediriam? Escute as suas crianças, deixa eles falarem, deixa eles comentarem, né? O que realmente está no coraçãozinho, o que eles precisam. Se você for ver ali que às vezes nessas indagações, às vezes nós somos surpreendidos com coisas realmente tristes, né? Com o que a criança está precisando no momento. Às vezes a criança viu aquela oportunidade, às vezes até para desabafar. Se é algo muito constrangedor ou algum problema que a criança está passando, você tem que ser sábia. Chama a criança depois no cantinho, conversa. Na hora você corte ali a conversa da criança. Não, mas vai dar tudo certo, vamos orar. Corte ali a sua criança, porque a gente não pode estar expondo o problema dela. E a criança ela é tão dinâmica, às vezes ela quer contar, ela quer expor no momento, e às vezes isso pode gerar um problema depois até para o professor, porque às vezes as outras crianças que estão escutando comentam em casa, né? E às vezes sai coisas que a gente não queria que saísse, né? Às vezes de uma palavra mal interpretada surgem outras palavras e acaba tornando um grande problema. Então, quando é alguma coisa assim que é meio constrangedor, você corte ali, mas não deixa de depois, na hora da atividade, deixa as suas crianças com alguém, vai ali, conversa com aquela criança no particular, vê o que está acontecendo. E professora, se você pode ajudar, ajude. Se você não pode, procure quem possa ajudar, o seu pastor, a sua liderança, mas dá um auxílio para essa criança. Se essa criança chegou a contar o que está passando, o que está vivenciando, ela está pedindo socorro e ela não sabe o que fazer e confiou em você. Então, faça alguma coisa, oriente essa criança, acompanhe essa criança, não deixe ela sozinha. O Espírito Santo, ele nunca nos abandona.
E às vezes a criança não entende isso, ela não tem esse real encontro com Cristo e ela precisa da gente. Então, olhe com um olhar atento para os seus alunos, fique sempre atento no que eles desenham, como eles se manifestam, como eles estão agindo. Às vezes é só uma forma, é um grito de desespero, de socorro, e às vezes a gente interpreta como criança mal educada, criança manhosa. Procura entender e conhecer os seus alunos, conhecer a família dos seus alunos. É muito importante você conhecer, se aproximar da família dos seus alunos para você poder entender, né, o que está realmente acontecendo com essa criança, o porquê que ela está agindo dessa forma. Então, sempre dê um passo à frente, professores. Esteja com um olhar atento a tudo que está acontecendo na sua classe, principalmente com seus alunos, e procura conhecer a família e se aproximar da família. Então, voltando ali, né, você vai estar dizendo para a criança, e daí, mas o que será que Salomão pediu? O que vocês acham? Eu fiz aqui uma plaquinha de nuvem, uma nuvem, né, como se fosse um sonho aqui de Salomão, e eu botei aqui nessa plaquinha alguns elementos que talvez as crianças pediriam. Celular. Nossa, todas as crianças hoje querem um celular, né? Jogos, brinquedos, riquezas, como está falando ali. O que será que Salomão pediu? Será que foi alguma coisa dessa aqui? O que vocês pediriam? Aí vocês vão dizer que não, Salomão pediu sabedoria a Deus. E ali você vai estar falando, né, que Deus sim concedeu o desejo de Salomão e fez dele o rei mais sábio de toda a terra. E através da sabedoria ele conseguiu muitas e muitas riquezas. Além de ser sábio, também foi o rei mais rico que teve. Por quê? Porque ele pediu para o Senhor sabedoria, que muitas vezes a inteligência, né, não iria levar ele tão longe quanto a sabedoria levou. Só que Deus não deu só sabedoria, né? Deus deu um combo perfeito para Salomão. Deus fez muito mais do que Salomão pediu. Porque esse é o nosso Deus. Deus sempre nos surpreende, faz sempre muito mais do que pedimos e pensamos. Esse é o nosso Deus. Então, diga para a sua criança. Às vezes as crianças têm coisas que a gente não sabe o que fazer. Não tem aquele momento assim, e agora, o que eu vou fazer? A gente não tem para uma saída, não tem para onde ir. É onde nós temos que pedir, Senhor, me dá sabedoria. Me ajuda a fazer o que é certo, o que é correto. Me ajuda, Senhor, me dirige, me dá essa virtude para andar na tua vontade, para fazer o teu querer. A nossa história também aqui está falando ali sobre as duas mulheres, do bebezinho. Eu ficaria mais nessa parte aqui só do sonho de Salomão e do desejo que ele tinha de fazer a vontade de Deus. A interpretação ali, ela é maravilhosa. É uma história que retrata muito bem a sabedoria incrível que Salomão teve. Porém, como fala ali crianças de 3, 4 aninhos de idade, eu já acho assim, de pegar uma criança, pegar uma espada, cortar ao meio, eu já fico assim um pouco ressabiada de passar isso para os meus alunos desse tamanho. Agora, se eu tenho uma classe mista, uma classe maior, aí, né, ok, mas se você realmente tiver só jardim de infância, eu não entraria nesse detalhe. Eu esperaria eles crescer um pouquinho mais, para ter um conhecimento um pouquinho mais apurado, aí eu entraria nisso. Mas agora, no momento, acho que eu ficaria só realmente com a sabedoria e a vontade que Salomão tinha de fazer a vontade de Deus e guiar o povo corretamente. E vamos lá, temos aí o concluindo. Antes de ir pro concluindo, eu fiz aqui também um Salomão, gente, ó, mas ele é de garrafa PET. Olha que simples que ele é. Às vezes você que pode fazer todo o personagem da sua história assim. É uma garrafa PET, só botei aqui EVA, encapei ele, fiz um cabelinho aqui, ó, e fica os personagens da história bem diferente para a sua criança. O que a gente pode estar concluindo aqui também? Aqui eu fiz um caminho, eles se encontram, tá, professores? Aqui, ó. E lá no Drive tem vários caminhos que você pode estar, se quiser fazer, bem grande. O que eu fiz aqui? Crianças, quando a gente estava lá no bebezinho, na barriguinha da mamãe, Deus já sonhou pra gente os melhores sonhos, não é assim? Não é assim, professores? Você já estava lá na barriguinha da sua mamãe e Deus já sonhou para você os melhores sonhos. Só porque a gente cresce e agora tem as nossas fases da nossa vida. Daí tem aqui o menininho indo para a escola. Essa
é a fase que vocês estão vivendo. Vocês estão indo para a escola, vocês são crianças, essa é a fase de criança. Só porque em todo momento, desde crianças, desde pequenininhos, nós precisamos ser guiados e dirigidos por Deus, precisamos fazer a vontade de Deus. E nesse caminho que nós temos que seguir, é a nossa vida, e o final da nossa vida tem que ser o céu. Ou até Jesus voltar, que pode ser a qualquer momento, mas nesse caminho nós não podemos nos desviar para nem pegar outros atalhos, não. Nós temos que seguir em direção ao nosso alvo, que é Cristo. Nós temos que pensar, Jesus vai voltar e o meu lugar é o céu. E se eu partir antes, mas o meu lugar é o céu, eu não posso perder esse caminho. Então, quando nós somos crianças, mesmo sendo crianças, nós temos que ser guiados por Deus, nós temos que ter esse desejo no nosso coração, assim como tinha Salomão, ser guiado e instruído por Deus. E para isso nós temos que pedir o quê? Sabedoria, para que a gente não venha pegar caminhos alternativos e sair da presença de Deus. Só que nessa nossa caminhada, crianças, hoje vocês são crianças, mas nesse caminho vocês vão ser moços. E na parte ali da juventude, adolescência, nós temos que pedir para Deus sabedoria para fazer boas escolhas, porque agora é um momento de escolhas, de decisões na nossa vida. Qual profissão? O que a gente vai fazer? Quais são os caminhos que nós vamos tomar? E será que esses caminhos vão nos tirar da presença de Deus? Para isso, precisamos ter temor no nosso coração e em todos os processos da nossa vida. Pedir para o Senhor, me dá sabedoria em todos os processos da minha vida. Aí vai chegar um momento que vocês vão conhecer uma garota ou um rapaz, vão namorar, mas até para isso vocês têm que pedir sabedoria para Deus para fazer boas escolhas, em que todas as nossas escolhas o Espírito Santo venha estar presente, que venha ser direcionado e guiado por Deus, porque essa escolha vai gerar uma família. Então aqui são fases da vida, professores, que agora é uma família, agora não é só você e a sua mulher, o seu marido, agora dessa união também tem filhos, e agora você tem que continuar pedindo para Deus sabedoria, para você continuar nesse caminho e para guiar os seus filhos nesse caminho, até chegarmos ao céu. Então toda a nossa vida é um processo que nós temos que pedir sabedoria para Deus em todas as fases da nossa vida, que nós venhamos ser guiados e direcionados pelo Papai do Céu, porque o nosso alvo é o céu. Então, é um visual bem simples, mas é só para a criança entender, que em todas as fases da nossa vida precisamos pedir sabedoria para Deus e sermos direcionados por Ele para fazer boas escolhas. Vamos lá, eu deixei aí também alguns cartazes que falam com versículos bíblicos que falam sobre sabedoria. Tem um menino ali pensando, se alguém tem falta de sabedoria, você vai colar uma impressão atrás da outra, virou a impressão, peça a Deus que Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos, gente, olha só. Deus nos dá sabedoria, é só pedir que Ele vai nos dar sabedoria. E tem outro versículo ali também, é o Senhor quem dá sabedoria. Ficção da aprendizagem. Tem aí também o jogo do bingo, que fala ali sobre o plano da salvação, que você pode tem várias imagens aleatórias ali, mas o que vai contar ponto ali é o plano da salvação, Quando a criança encher a cartela, ela vai ter que explicar para você quais são aqueles pontos ali que remetem à palavra de Deus, o porquê daqueles pontos. Então não é só um jogo de bingo que eles vão lá ter que encher a cartela, não. Mas por que aqueles pontos ali? O que eles entendem daquilo ali? Então é bem legal esse jogo. E também temos uma dinâmica, essa dinâmica é bem legal. Eu deixei aqui o passo a passo para você, tá lá no Drive. A dinâmica é do Rei Salomão. Você vai pegar uma criança, vai botar uma cadeira, uma coroa e uma capa. Ela vai ser o rei ali. Agora você vai estar fazendo uma pergunta. E aqui tem várias perguntas, Qual o nome do rei de Israel?
A primeira criança que responder a pergunta, ela vai trocar de lugar com o rei. Agora ela vai ser o rei e vai ficar ali. Ela vai tomando ela vai ficando no reinado até outra criança acertar outra pergunta. A criança acertou outra pergunta, troca o rei. Agora ela vai ser o próximo rei. Cada vez que uma criança acertar uma pergunta sobre a aula, ela será o próximo rei e vai ficar naquela poltrona com a capa e a coroa. Modelos de lembrancinha, temos aí 2 modelos muito bonitinhos para vocês. E professores, a nossa aula acabou. Que rápido, né? Mas semana que vem nós estaremos aqui novamente. Que Deus abençoe muito a sua vida e até lá!